Olá, eu sou o Rodrigo Bela Martinez e o objetivo deste vídeo é analisar um caso prático em que houve a interposição de um recurso de agravo de instrumento contra uma sentença. Claro que não se trata da hipótese prevista no novo Código de Processo Civil de agravo contra aquela decisão parcial de mérito, mas sim de uma decisão que extinguia o feito por completo. Bem, naquele caso, havia sido proposta uma medida cautelar buscando o arresto de bens dos réus. O juízo de primeiro grau entendeu que havia falta de interesse de agir e extinguiu o feito sem resolução do mérito. O problema ali para os autores se referia ao valor do preparo, já que, para aquela decisão ser reformada, em tese, ela deveria ser atacada pelo recurso de apelação, cujo preparo era à época de 2%, atualmente são 4% no estado de São Paulo. Bem, os autores, então, entraram com um recurso de agravo atacando apenas o valor do preparo. E isso foi feito em seguida da prolatação e publicação da sentença. Porque, mais uma vez, o caminho natural nesse tipo de circunstância seria entrar com apelação, recolher o valor do preparo a menor, segundo o objeto da controvérsia, e depois que o juízo de primeiro grau não conhecesse do recurso, julgasse deserta a apelação, aí sim, agravar dessa decisão para que a apelação fosse conhecida. Porém, os autores, até pela própria circunstância de uma cautelar de arresto, tinham urgência na demanda e anteciparam essa medida. E o tribunal conheceu do recurso e lhe deu provimento, já no espírito do novo Código de Processo Civil, que tem como um dos seus pilares o princípio da primazia da análise de mérito, ou seja, o processo ele deve ser julgado. Os jurisdicionados esperam por uma decisão substancial, esperam por uma decisão de mérito, uma decisão que enfrente o litígio da vida real e defina quem tem razão. Claro que o princípio da fungibilidade recursal é antigo e não se aplica exatamente a essa hipótese. O princípio da fungibilidade recursal dizia e diz, hoje ele encontra-se inclusive previsto no artigo 1024, parágrafo 3º, que se a parte interpuser determinado recurso, quando a decisão seria atacável por outro, o tribunal ou os tribunais, respeitadas algumas circunstâncias, podem conhecer desse recurso e convertê-lo no recurso correto. Esse artigo que eu citei, por exemplo, indica que, se a parte entrar com embargos de declaração contra uma decisão monocrática do relator no tribunal, o tribunal pode conhecer desse recurso como um agravo interno, se verificar nele um aspecto infringente. Seria a tipificação do princípio da fungibilidade recursal. Na vigência do código anterior, era comum que a parte, porventura, tivesse dúvida se determinada decisão era passível de agravo ou de apelação. E nessa hipótese, os tribunais conheciam do recurso se respeitado o pré-requisito da tempestividade, ou seja, se a parte entrasse com um agravo de instrumento em 10 dias, quando a decisão deveria ser atacada pelo recurso de apelação que tinha 15 dias, esse recurso seria conhecido. O contrário não. Se a decisão fosse atacável por agravo, cujo prazo era de 10 dias, e a parte interpusesse uma apelação em 15, a nossa jurisprudência entendia que aquele recurso estava precluso em função da perda do prazo pela parte. Enfim, era essa abordagem que nós gostaríamos de dar a esse caso prático. Obrigado.